a maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, Por que as empresas hoje... O que elas enxergam de mais valor de estar perto de startups, uma empresa grande, assim? Por que a gente sabe, né, que boa parte das inovações surgem em startups, mas eu queria entender, você que já esteve nos dois lados ali da mesa, como é que uma empresa grande percebeu que ela perdeu a possibilidade, né, a habilidade de inovar, e como que se aproximar de startups ajuda essa empresa grande? E fala um pouco mais sobre isso, eu acho bem interessante esse movimento que a gente vê cada vez mais grandes empresas comprando startups, ou investindo em startups, ou simplesmente querendo criar um ecossistema onde elas se aproximam de alguma forma de startups. Perfeito. Esse é um tema que me fascina, até porque a cultura de inovação da Amazon é super reconhecida aí, com os princípios de liderança dela e os processos, os mecanismos práticos que eles utilizam, né, que é algo que eu palestrava e tocava workshops disso quando eu trabalhava na Amazon, e adaptei isso para a realidade da Raketa, é o que eu vendo também para corporações e para startups também, né, que empresas de todo tamanho podem se beneficiar de pelo menos algumas partes, né, desse processo. E uma coisa que é fundamental aqui é que as empresas não devem ter um departamento de inovação. É burrice ter um departamento de inovação, porque isso limita muito a quantidade de inovação que você vai gerar. Você tem que criar mecanismos para escutar todos os tipos de colaboradores que estão falando com clientes, né? Você tem que ter mecanismos para escutar seus fornecedores, tem que ter mecanismos para escutar seus clientes, né? E isso pode ser feito até com as estrelinhas na hora de o cara comprar alguma coisa no e-commerce, tá? Que é de uma forma super rápida ali e menos intrusiva, a realmente ter processos de perguntas, né? E aquele repositório de caixa de ideia, caixa de sugestões, mas de uma forma programada, né? E nesse sentido, uma empresa, uma grande corporação, normalmente é um paquiderme, né? Não tem a velocidade e agilidade necessária para conseguir escutar, ter a humildade de escutar, e normalmente existe um conflito de interesse muito grande em relação ao que precisa entregar para o acionista ou as metas do ano com seus líderes, né? Então é fundamental, primeiro, que a empresa perceba que ela tem que inovar para sobreviver, né? Aquela história, aquele clichê que realmente tem que construir aquela empresa que vai nos matar, né? E nesse sentido, se aproximar de startup é a forma mais barata, rápida, eficiente e menos arriscada deles inovarem. Porque, eventualmente, eles podem encontrar ali startups que vão ajudar na sua cadeia de produção e fazer eles economizarem 23% do tempo, por exemplo, né? Ou aumentar a agilidade das entregas internas, né? Não necessariamente coisa que vai para o cliente, mas também, de alguma forma, está percebendo o que é que os clientes querem, né, através de outros ouvidos, né, que são as startups, tá? Então, faz muito sentido para uma empresa contratar serviços de startup, mas fazer isso de uma forma organizada, né? Ele primeiro tem que ter uma decisão top-down da liderança para evitar os conflitos de interesse. Então, o cara da contabilidade vai ter que entender que o procurement, né, a compra de algum serviço, não pode mais exigir que a empresa tenha no mínimo 15 anos de história, ou um capital social de 20 milhões de reais, né, porque senão nenhuma startup vai conseguir participar de um processo de um RFP, né? Por outro lado, o cara jurídico tem que dar uma aliviada também nos tipos de contrato que está querendo de uma startup, né, com várias exigências que às vezes não faz o menor sentido. Tá? Então tem que ter um alinhamento, né? A galera de vendas, de marketing, né? Sabendo que vai ter parte do budget ali que vai precisar ser alocada, né? Mas isso é muito difícil porque calcular o ROI de inovação é muito difícil. Muito complexo. Então você vender essa história para os acionistas, o próprio Bezos teve vários problemas na história com acionistas por causa disso. Fazia muito investimento mesmo em inovação e muitos acabam sendo totalmente triturados, mas o conhecimento que é gerado a partir das tentativas que inclusive deram erro é genial, porque eles criaram mecanismos para captar aqueles aprendizados. Então, por exemplo, eles lançaram o smartphone, o Fire Phone na Amazon, né, muitos anos atrás. Tá? Foi quase mais de bilhão de perdido, né? Inclusive de retirado de lojas, né, para queimar. Tá? Mas por causa daquele projeto, né, além de ninguém ter sido demitido pelo fracasso, né, eles justamente se aproveitaram através de um documento lá que chama de Correction of Error Document, correção de erro, tá? Para aprender tudo que eles aprenderam com esse processo, que na época era fabricar device, né, equipamento físico, hardware, ter canais de venda diretos, né, da própria Amazon, lidar com o fornecedor de peças de seus próprios devices e equipamentos, e principalmente construíram um sistema operacional, que foi a base da Alexa, né? Por todas as linhas hoje de devices da Amazon, ou seja, aquele erro lá atrás proporcionou várias novas linhas de receita. O benefício do tempo de novo, né? Exatamente. E o Kindle veio depois, né?
Kindle veio depois. Veio depois, né? Né? E naquele momento ninguém entendeu também o Kindle, né? Não fazia o menor sentido para a cabeça de muita gente, né? E na Quem é prática matar o Business Core, que era o livro da Amazon até aquele momento. Né? Exatamente. E hoje é um sucesso assim. Eu lembro de uma passagem do livro do Jeff Bezos que ele fala, né? A intenção dele, acho que até a comunicação dele pro time do Kindle e pro time que tocava o e-commerce do varejo físico, dos livros, do varejo livros, né? Livros físicos. A orientação para cada um dos times era um matar o outro, quase que pô, é melhor eu fazer dentro de casa do que um outro player fazer isso aqui e, enfim, estragar minha... Não dá pra fechar o olho, né? Tipo, esquece que pode existir essa possibilidade aí. Perfeito. Vamos continuar e aí você vendendo vira um livro empreendedor aqui, torcedor, que é o que a gente, quando a gente vê uma empresa sendo disruptada, normalmente passa por esse viés, o empreendedor torcedor. E é muito da cultura mesmo. Não, imagina. AI, imagina, gente. AI substitui isso? Não, imagina. É da cultura da empresa justamente eliminar esses conflitos de interesse, né? Porque você imagina um executivo líder de um desses projetos que você acabou de mencionar, por exemplo, com certeza tinha uma meta variável, né? Que é boa parte do salário dele, né? Então, assim, botar na cabeça daquele cara que vale a pena no longo prazo porque ele também é sócio da empresa. Ele também tem equity da Amazon, por exemplo, ou seja, de um Google, da Meta, da vida, né? Então é a forma aí de tentar reduzir né, o conflito de interesse e promover aí a harmonia e principalmente colaboração entre diferentes times, né, áreas, né? É fundamental.